Oi pessoal, então estamos aqui com mais um vídeo no canal. Meu nome é Felipe Bellini, para quem não me conhece, esse daqui é um segundo formato de vídeo. E eu queria falar sobre literatura e política hoje. Então, sei que o primeiro foi meio triste, né, nesse esquema. Mas assim, você já parou para pensar que a literatura faz com que a gente enxergue melhor as estratégias de diferentes candidatos? Então eu queria aproveitar esse momento maluco que a gente está vivendo de eleições e analisar com vocês alguns circuitos narrativos, algumas progressões narrativas que acontecem na literatura e colocar elas de acordo com as histórias e recortes. Lembrando que o recorte é tanto do que o marqueteiro quer que ocorra, quanto do que os asseclas movem, quanto do que os inimigos daquele candidato, ou seja, os concorrentes, acabam gerando. Você já deve ter ouvido falar de Jornada do Herói. Jornada do Herói, eu escrevi aqui, então você tem o convite desse herói para a aventura, ele não quer fazer, então ele resiste àquela atividade. Daí você vai ter a chegada do estrategista ou do mentor que move esse herói, então a motivação para que ele faça a missão e ele acaba aceitando. No fim, você vai passar ali o livro vendo os obstáculos desse herói, até que ocorre um plot twist, tudo muda, então ele está nas adversidades, ele consegue uma arma para lutar o momento final, ou a missão fica muito mais difícil, ele precisa dar muito mais dele, e ele consegue ir superando esses desafios que aparecem, até que ele vence, seja lá o que for, pode ser uma adversidade, pode ser um problema político, pode ser uma animosidade, pode ser até uma eleição, se a gente levar para a rotina real. E ele passa a ter uma vida normal, mas agora ele inspira outros, ele ganha algum mérito ou não, né? Depende da história, se ela é da Disney ou se ela é da vida real também. Mas tá, essa daí você conhece. E são as que aparecem nesses livros e nesses épicos, porque já são histórias do que aconteceu ou histórias muito romantizadas. Mas existem circuitos narrativos menos românticos, menos heróicos e que condensam muito bem. E o primeiro que eu queria colocar para você, é a ideia do inimigo comum. O que é esse inimigo comum? Veja se eu estou errado. De repente, existe uma comunidade da qual você não faz parte e essa comunidade guarda segredos e ela é inacessível e ela não lhe representa. Esses segredos fazem com que exista desconfiança. E seja lá o que aconteceu, não é sua culpa. Claro que ainda pode ser sua culpa, mas não importa. Não é sua culpa. Você não teve a ver com isso. E daí, você passa a não ser mais um deles, você deixa de fazer parte dessa comunidade e essa comunidade passa a ser o inimigo. Você consegue compreender a sacada? E daí você tem ambas as situações. Você tem aqueles que estão no poder sempre. Eu quero ocupar esse cargo político, vou participar do sistema de votação, mas eu não sou igual a eles. Eles são o inimigo. E a gente tem vivido esse dualismo muito bem colocado aqui. Claro que essa é uma maneira de ver as coisas, não importa quem quer ser o candidato. Mas existem outras ainda mais caricatas. Por exemplo, você já ouviu falar da Jornada do Idiota? Então, existe a Jornada do Herói, existe a Jornada do Idiota e existe o Herói por Acidente. Nesses três, você vê a falha de progressão, né? Então, na jornada do herói, ele é um herói, pode não ser um herói perfeito, mas ele é constituído e levado ao sucesso e ele vence todas as adversidades dessa maneira. Já na jornada do idiota, é um cara que já lutava e que tinha dificuldades, sendo que ele sempre coloca como se não como se não ocorresse como ocorreu um dia. Então ele se dá de autêntico.
ele fala que ele fez parte, ele fala que ele errou, ele vai falar, ó, mas eu não erro mais, isso foi um dia. Daqui pra frente, isso não acontece mais. E daí, você incentiva os outros, você fala que você dá caneladas por aí, que você erra, mas você lembra elas que, olha, eu tô fazendo certo. Quando você comete um erro, você fala, nem sempre foi assim. E tem muito a ver, não importa se tu é Lula, se você é Haddad, se você é Bolsonaro, se você é, seja lá, o candidato a governador do seu estado. Em algum momento, você consegue englobar a narrativa. E sabe por que eles criam várias narrativas e nunca é a narrativa do herói? Porque para ser a narrativa do herói, já tem que ter acontecido. Ele já tem que estar disposto e no alto. Mas não é assim, cotidianamente, né? Daí, beleza. Tem a história do empreendedor. Que se você olhar as histórias na internet dos diferentes empreendedores, eu não tô pondo veneno, mas é natural. Observa como acontece esse golpe de sorte, que nunca é um golpe de sorte, porque sempre teve muito trabalho, mas como ele vende e inspira. E daí você pode colocar qualquer guru, porque ele vai estar entre essa como conquistar a fama, ou ele vai se jogar como a jornada do herói quando ele já está canonizado ali, quando ele já se considera estabelecido. E a leitura vai depender do momento. Ele está vendendo palestra ou ele já se estabeleceu? E daí as pessoas buscam ele pela palestra. Daí o que é? Tu tem um problema específico, algo acontece, você consegue resolver essa situação, você descobre alguma coisa, você encontra uma solução que é diferente de todas as outras, por mais que tenha 1000 pessoas vendendo o mesmo produto que você. Isso revoluciona a sua vida e você, como um bom samaritano, passa a compartilhar esse remédio para todas as outras pessoas. Esse percurso também é o percurso da cura, tá certo? Quando você vai ler livros, não digo os tomos religiosos como Bíblia, não. Eu estou dizendo quando você vai ler livros relacionados, paralelos, oriundos, não paralelos, oriundos desses tomos, você vê sempre essa sacada, né? O cara que sofre sempre, de repente ele encontra uma chance para parar de com sofrimento e ele vai lá e ele compartilha a palavra com os outros. Então a jornada da cura, se a gente pudesse chamar assim. Embora esse seja um nome menos compartilhado. E tu tem isso, enquanto cura, nas eleições também. É o cara que é militante ou aquele que tem uma empresa e daí ele percebeu que, caramba, essa é a solução e vamos ajudar esse cara porque esse cara é a solução, não importa quem seja. E se não for ele, já era. Presta atenção, o discurso é muito assim. Olha, se tu não seguir o meu caminho, já era. E esse percurso de venda, que é essa que eu estou falando agora, tem muito a ver com evangelização, sabe? Evangelização de ideias. Não estou falando de religião especificamente, tá? Daí a gente tem o herói por acidente. Você já ouviu falar do herói por acidente? Tinha falado antes, né? Então, você tem um problema, você conseguiu resolver esse problema. De repente as pessoas começam a espalhar que você conseguiu resolver aquele problema. Isso acontece muito em vídeos por WhatsApp. Quando alguém pega uma cena X, ou quando um artista, que não era artista antes, ganha uma fama de 15 segundos. E ele consegue reverter porque a mensagem se espalhou e daí começa a aparecer gente e ele passa a capitalizar. E daí, se ele falhar, ele é uma pessoa comum que teve essa chance e por isso ele falha. Só que na política, isso aparece pra gente no mesmo discurso do cara que repete os erros.
Não existe na política um herói por acaso, tá? Sempre, quando alguém quer se eleger, se constrói uma narrativa para essa pessoa. E essa narrativa está dentro desses percursos narrativos aqui, que são facilmente encontrados. Sendo que a gente não pensa nisso quando a gente vê o cara e vai votar no cara. Independente, ele pode ser do PSOL, do PCdoB, do PSTU, do MBL. E você vai ter sempre no candidato, principalmente quando esse candidato não é um candidato a vereador, ele já é um candidato um pouco mais amadurecido, esse percurso. Ele apareceu de repente, ele é a solução para os meus problemas, ele sabe o que faz. Calma que não é assim. Calma que você tá pondo nota, vai ver quem é esse cara, vai ver o que ele assina, vai ver os projetos que ele fez. Se ele não fez projeto, desconfie porque ele vai continuar não fazendo. Ou se ele fez projeto ruim, é pior ainda. Então são os dois casos. Por fim, o discurso político que mais me ofende, mas eu não sei você, é o que nós somos parceiros. Nós estamos numa mesma causa. Eu tenho os mesmos sonhos que você. E daí, certo? Eu encontro uma solução para o nosso problema e eu passo a compartilhar essa solução. Já parou para pensar que em diferentes momentos de campanha a gente vê esses percursos, esses programas literários comuns aos livros que a gente lê, sejam eles de narrativa, sejam eles de romance, sejam eles ensaios, textos, sempre que eu coloco no todo e eu consigo ver uma storyline sendo contada, mesmo que discretamente, e eu teço argumentos sobre fatos que já aconteceram, oferecendo fatos para o futuro, isso é uma narrativa. E sempre que eu me coloco enquanto personagem, seja que eu seja autoridade ou que eu seja realmente o personagem da história, cara, presta atenção, porque cada momento de campanha a gente tem um. A gente tem o inimigo público comum. Nos dois lados, nas duas campanhas que estão acontecendo agora em 2018, a gente tem o inimigo em comum. De um lado, o inimigo em comum é o PT, o partido inteiro. E daí os outros partidos e o Jair Bolsonaro conseguiram fazer uma campanha de excelência, atingindo todo um partido e batendo nesse partido. Por outro lado, você tem o inimigo público número 1, Bolsonaro. E todo o PT e pessoas que temem o que esse cara vem falando votam contra o Jair Bolsonaro, não importa em quem. Daí você tem a jornada do idiota, que faz com que esse inimigo número 1 e esse outro digam assim, pá, eu errei. Eu errei, caí, tropecei, não vou tropeçar de novo, foi uma canelada, o PT cometeu erros, eu falei merda. Daí a gente vai pro fracasso e fama. De repente eles têm a solução. De repente existe um herói por acidente que é qualquer candidato que a gente vai votar porque ele vai resolver X ou Y e tem pessoas que se entregam à causa. E daí para conseguir militância, tem alguém te vendendo remédio. Para você conseguir militância, enfim. Era esse o vídeo. Como eu disse, é diferente das outras propostas porque ele é mais um fluxo de ideias. Eu espero que você tenha gostado. Comenta aqui embaixo o que você acha e sei que está acabando as eleições, então talvez você tenha visto depois das eleições, mas isso é para o teu mercado de trabalho também. Isso é para qualquer situação que você viva, isso é para você que empreende. Só coloca no teu contexto. E vamos seguir em frente. Obrigado. Tchau, tchau.